Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer eu poder estar aqui, falar um pouquinho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo com você. Muito obrigado por me receber. Eu sou grato por isso. A senha do canal é @oirmãozinho7969. Se você entrar com a senha no YouTube, é só você, embaixo no seu celular, tem uma foto pequenininha do irmãozinho, você clica nela, ela abre um pouquinho, você clica de novo e ele vai abrir os vídeos para você ver o que está escrito. Eu quero convidar você aqui no livro de 1 Colossenses. O texto é: porque prove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aleluia! Esse aqui é Jesus, viu, meus irmãos? 21 diz assim: a vós também, que outrora eras estrangeiro e inimigo no entendimento, pela vossa obras má. Tá vendo só aqui que está dizendo? As obras má. O 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela a morte, a fim de perantes eles vos apresentais santos, sem defeito e irrepreensível. Está vendo que aqui nós fomos juntados através do sangue do Senhor Jesus. E nós fomos juntados com ele, com os hebreus, seria no caso, né? Seria o povo de Deus, seria o israelita, é o povo de Deus. E nós se juntamos esse povo através da morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Deus nos recebeu como filhos. Está lá em Hebreus, você lê lá em Hebreu, me parece que é Hebreu 12, uma coisa assim, ou 13, está ali, por ali afora, né? E o que nós éramos antes disso aqui. O 23. Se é que permaneceis na fé fundada e firme, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a todas as criaturas que há debaixo do céu, e qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então, que Paulo já pregou para todo mundo, e é verdade. Só que a maioria desviaram através de idolatria, escutando conversa de homem. Hoje mesmo, a gente vê qualquer comemoração que tem aí, evangélico ou cristão, qualquer um. Você vê que tem milhares de pessoas. Tem pessoa que está se matando para atrás do que o homem falou. E o homem contou a mentira, ele acreditou. E Jesus, a Bíblia, fala a verdade, ele não acredita. Ah, é invisível. Não, eu quero estar vendo. Aqui está você brincar aí, ó. Que nem Arão fez. Um bezerrinho de ouro para vocês brincarem. A conta esperava Moisés vindo do monte lá, no começo. E assim, meus irmãos, nós temos que fugir da idolatria. Ela é contra os mandamentos do Senhor Jesus. Precisamos estar atentos ao mandamento do Senhor Jesus. E aí nós pegar firme ali e arraigar no Senhor Jesus. Ele é a pedra que podemos arraigar sem perigo de cair. É Jesus. 24 diz assim: agora eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui está falando que o corpo do Senhor é a igreja. E
muitas vezes ela está sendo aí sacudida, né? Sacudida. Mas Jesus sabe de tudo, meus irmãozinhos. O versículo diz assim: da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação do Deus que me foi concedido para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo, ele foi para cumprir a palavra de Deus, que era que Deus queria. Para isso que Paulo estava ali, que é o Evangelho. 26. O mistério que esteve oculto do século e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Paulo seria um deles, viu? A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério que Paulo está falando, seria esse aí, tá? E aí já foi aberto. 28. O qual nós anunciamos, admoestamos a todos homens e ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, para que apresenteis todos homens perfeitos em Cristo Jesus. Todos apresentassem perfeito em Cristo Jesus. 29. Para isto também trabalho, lutando segundo a sua eficácia que opera em mim, segundo a eficácia do Senhor Jesus que operava nele. Aleluia. Trabalho ainda, dizendo, nós precisamos trabalhar. Hoje você fala, mas o povo já sabe do Evangelho, eu concordo, não sabe. Se soubesse, não fazia o que está fazendo. Eles já ouviram, mas não deram ouvido. Tem uma outra passagem muito boa, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Você for lá no livro de João, no capítulo 9, lá em cima no versículo 20, 39, você vai ver que Jesus ali, ele curou um cego de nascença. E lá no final, ele usou, lá no 39, ele usou que ele veio ao mundo para dar vista ao cego e tirar a de quem enxerga, ou acha que enxerga. Né? Às vezes você acha que vê, mas muitas vezes você não vê. Tá? Então, ali é um texto bom para a gente ver. Por que eu consigo ler e entender e a pessoa não consegue? Porque talvez ele ache que sabe demais. Aí Jesus deixa ele para depois, para ele cair no arrependimento primeiro, para aprender que ele só enxerga ali se Deus quiser. E ali, Jesus, quando fala da cegueira, ele não está falando da vista humana, não. Ele está falando da vista humana e da vista espiritual. Você com a vista humana, você não enxerga, mas quando você coloca o espírito na mente, você vai lá e enxerga o que está escrito. É mais ou menos isso aí. Jesus fala que você não é cego, mas não é desse olho que ele é cego. Ele é cego do olho espiritual. Lá em Isaías, no capítulo 6, no verso 9 e 10, ele diz que a pessoa não consegue ouvir aquilo que foi falado. Ele não está falando do ouvido aqui, não. Ele está falando, com esse ouvido ele ouve, mas não entende. Agora, com o espiritual, além dele ouvir, ele vai entender. É isso que está precisando muitas vezes de nós. Nós estamos pensando só aquilo, no meu ouvido e no meu olho. Mas o olho e o ouvido espiritual, eu não estou nem aí para ele.
Então, é isso aí que precisamos ver. Nós precisamos deitar no nosso travesseiro com um pensamento só em Jesus. Ah, Jesus hoje me deu o almoço. Jesus hoje me arrumou uma porta de emprego. Jesus me fez isso. Jesus me deu uma família. A gente tem que pensar. Se você tem filho, é porque Jesus te deu. Você tem pai e mãe porque ele também te deu. E deu você como filho deles. E muitas vezes nós não damos mínima importância dessas coisas. E o que nós precisamos hoje é só isso. Para ter um país legal, bom para todo mundo, é só pôr essas pequenas coisinhas na cabeça. E nós teremos. Enquanto nós estiver com essas imundícies que eu falo do mundo, tá? Do mundo aí, entrando, ouvindo, enxergando aquilo ali, coisa que não leva nós para lugar nenhum, olha, nós estamos batendo na mesma tecla, não saímos do lugar. Mas quando nós colocar Jesus no coração e os pensamentos aqui da Bíblia dentro de nós e arraigar ali nos pensamentos de Paulo, que foi o que Deus constituiu para trazer o Evangelho para nós, para os gentios, aí você vai ver que vida boa que nós vamos viver. Hein? Igual aquela vida lá do nosso antepassado, né? Umas 3, 4 gerações para trás aí. Só coisas boas, nada de ruim. Ninguém mata ninguém, ninguém fere ninguém, ninguém fez mal para ninguém. E assim nós vamos vivendo. Isso aí é o Evangelho de Jesus. Tá? Muitas vezes o irmão nosso está passando necessidade, aí ele que vai trabalhar. Muitas vezes não é assim, meu irmão. Nós ganhamos e também devemos repartir também com aquele irmão que está nos dando e está tendo problema, tendo dificuldade. Nós arraigar para quê? Para poder ajudar ele também. Não é? E aí, se ajudando ele vai ficar com a barriguinha cheia, os filhinhos dele, a família dele, você com a sua. Olha que maravilha. Se precisar de novo, não é ele vai querer bater no sujeito, não. Vai e ajuda. E aí, Jesus vai só te abençoando, você também. E você vai vendo que, opa, o caminho é esse mesmo. Eu tenho muito e o outro não tem nada. Precisa ajudar. Sem estar dizendo aquele ditado. Nós fazer o bem é sem olhar para quem estamos fazendo, ou para que estamos fazendo. Não querendo nada em troca. Porque se você tem, porque Deus já te deu. Você pode contribuir com o seu irmão. Irmão que eu falo é aquele que está na necessidade, viu, meu amigo? Não é aquele irmãozinho que está abarrotado já, você está tentando ajudar ele, não, porque isso aí Deus não agrada. Deus agrada quando você está ajudando alguém que realmente precisa. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço.